Minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso debate em torno da Lei de Bases da Função Pública, Lei número 26/22, de 22 de agosto. Na primeira parte estávamos aqui a abordar a questão da avaliação de desempenho e que ficou aqui subjacente é que na Lei 17/90 estava prevista a avaliação de desempenho e a atual lei também prevê essa questão. Mas o que efetivamente está a faltar é a aplicação, doutor Vacile Agostinho. O que é que está a picar? A avaliação de desempenho. Por exemplo, para um funcionário da administração pública ter o acesso à carreira, se tiver uma avaliação de desempenho de bom, muito bom, durante 3 anos consecutivos, ele pode efetivamente ter acesso à carreira. Previa já a Lei 17/90. Esta matéria ainda é trazida à atual lei, mas o que é que efetivamente falhou na lei anterior? Não vamos dizer aqui uma questão de falha propriamente dita, é a questão da aplicação, são os critérios. Eu há pouco tempo, ou antes de partirmos para o intervalo, eu dizia que nós temos instituições, e isso verifica-se muito nos institutos públicos, que têm dois tipos de regimes do quadro, ou seja, dois tipos de quadro pessoal, o regime geral e o regime especial. Se nós olharmos atualmente, os mesmos critérios para avaliar o desempenho da atividade de um funcionário que esteja no regime geral é o mesmíssimo daquele que esteja no regime especial. Isto com a exceção dos docentes que têm um regime próprio. Mas todo o resto é genérico. Ou seja, nós vamos encontrar três itens que são transversais para os dois regimes, que é a assiduidade, a pontualidade, não é? Assiduidade, pontualidade e o cumprimento de tarefas. Mas depois temos que ver os critérios específicos para cada um dos regimes. Não podem ser todos iguais. Ok? Isto é uma primeira questão. A outra questão prende-se a própria fórmula do cálculo da perequação, que hoje não se chega praticamente a uma conclusão, vamos assim dizer. Isto porque, a avaliar um funcionário público hoje, a nota máxima são 14,4 ou 0,5, vamos assim dizer, aplicando aquela fórmula. Ora, mas ele tem todos os itens, por exemplo, se der a pontuação máxima, cumprimento de tarefa 15, a disciplina 17, hipoteticamente, a adaptação ao serviço 16, assiduidade 10, pontualidade 10. Ao fazer aquela soma, por já eu não vou conseguir aplicar a equação porque a própria fórmula que aí está não se concebe para isto. Agora, vai fazer uma avaliação de forma direta, né? Vai somar os pontos dos itens e a dividir por o número daqueles itens. Ora, o que se requer hoje, o que estamos a falar hoje a nível da lei de bases, é numa avaliação por objetivos. Os objetivos devem ser definidos pela organização, pelo departamento ministerial, pelo instituto público. O que é que ele se pretende alcançar naquele determinado ano econômico? O trabalhador tem que estar comprometido, tem que saber quais são os propósitos daquela instituição, para que ele possa, de forma eficaz e eficiente, desempenhar a sua atividade com vista a alcançar o objetivo da organização. O que se pretende é isto, ou seja, é uma mudança de paradigma, né? Uma gestão por objetivos. O que significa dizer, atualmente já temos novos modelos e novas fórmulas de avaliação. Bom, não, o que nós estamos a dizer é que a atual lei de bases, não é? Ou a lei de bases, não é a atual, a lei de bases prevê que ela é objeto de regulamento próprio.
ok? É objeto de regulamento próprio. E não só na questão deste regime da avaliação de desempenho, como em outras matérias que encontramos em todo o texto, não é? Da referida lei. Muito obrigado, doutor Vacilo, por este esclarecimento. Doutor Newton, a nível do exercício de cargos de direção em chefia, já se está a exigir o cumprimento de carta-missão. Quais são as mais-valias que se pode ter a exigir o cumprimento desta carta? Bem, na verdade, nós temos estado a observar precisamente que quando há aqui a situação de um cargo de chefia e direção, naturalmente a pretensão daquele que esteve durante muito tempo a exercer uma chefia e direção, o objetivo é manter-se no mesmo nível, independentemente de estar ou não na mesma instituição. E se o mesmo mantiver-se, por exemplo, na mesma instituição, deve, pelo menos, se este deixar de exercer, manter-se os mesmos privilégios. Só que, infelizmente, não é o que se acompanha, não é o que se verifica. E acredito que o Dr. Vacilo, melhor do que ninguém, tem mais subsídios concernente a essa situação, porque, na verdade, debateu-se muito, há um tempo esta parte, questões relativas àquilo que é chefia e direção, que não se consegue perceber ao certo, porque, na verdade, quando determinada pessoa deixa de exercer a chefia e direção, é como se ele fosse colocado no esquecimento no seu todo. Mas essa carta, de certeza que vai facilitar ou vai permitir com que o mesmo possa dar seguimento, porque não é, muito embora são situações que nós temos estado a acompanhar enquanto profissionais de advocacia, de que, bem, muitos, quando exercem determinadas funções, a quando da exoneração daquele que é o órgão de tutela, muitas das vezes o que é que se verifica? É exonerado os responsáveis máximos e ele, pela tabela, também leva, e é como se tivesse que aguardar uma benevolência do novo órgão de tutela e acaba ficando, no entanto, sem muitas das vezes, sem um paradeiro certo. Mas acredito que o Dr. Vacilo, melhor do que ninguém. Está bem. Essa questão também é extensiva ao Dr. Pedro. Esta carta, a missão, dará um conforto a quem desempenhou um cargo de direção e chefia? Sai-se à vontade depois de um longo período de exercício de funções? Sim, fazendo uma interpretação daquilo que consta no artigo 153 da Lei de Base, consegue-se perceber que a carta-missão ela tem, na verdade, uma finalidade de gestão e também ela permite, de facto, com que não se possa violar o limite da atuação do agente público. Porque ela, de facto, a assinatura da carta-missão poderá, para ambas as partes, tanto para o gestor como também para a pessoa que vai realizar o trabalho, que estará sob missão, saber de fato qual deverá ser o trabalho a realizar. Ou seja, porque muitas das vezes percebe-se que diante da materialização de uma determinada tarefa, fica muito ambíguo ou também muito generalizado o espaço de atuação do agente. Então, isso é uma análise que nós fazemos, fruto da narrativa que está no artigo 53 da lei. Ela tem, na verdade, mesmo essa finalidade, estabelecer limites da atuação do próprio agente. Por aí. Doutor Vacilo Agostinho, poderíamos dizer que houve uma maior aproximação de vários aspectos da Lei de Bases com a Lei Geral do Trabalho? Por exemplo, quanto ao regime de faltas, férias e ao regime de procedimento disciplinar. E qual foi, na verdade, doutor, a razão dessa aproximação desses regimes? Bom, nós temos que ver que esses regimes, ou seja, fez aqui uma integração
daquilo que a Lei Geral do Trabalho prevê relativamente a estas matérias e aquilo que poderia ser aplicável à administração pública, aos funcionários públicos. Relativamente ao poder disciplinar, nós olhou-se, o estudo que foi feito é que, ou seja, o próprio decreto 33, há medidas que limitavam, ou seja, limitavam o próprio superior hierárquico no âmbito da instauração de um processo disciplinar a aplicar determinada medida, porque não era a sua competência, teria que ser o superior, ou seja, o decreto 33 tinha sedimentado, não é, o âmbito da aplicação das medidas de acordo à infração que o funcionário tivera cometido. Ora, esta lei é mais aberta, é mais simples, não é? Mesmo do ponto de vista dos prazos, já vem delimitar os prazos de forma mais concisos, em que os gestores possam aplicar as medidas ou a marcha do procedimento disciplinar de acordo àquilo que a lei estabelece. E o mais importante aqui até, a observância dos prazos, porque se nós olharmos hoje e quisermos revisitar a página do Tribunal Supremo relativamente aos acórdãos sobre essas matérias, muitas são as entidades empregadoras, ou os gestores, perdão, que por inobservância da própria lei de aplicar determinada medida ou de melhor enquadramento sobre a matéria, estão a ver os processos disciplinares anulados, os seus atos anulados pelo próprio Tribunal Supremo. Ora, e isto é que é perigoso. Isto é perigoso. O que nós aqui trouxemos é uma melhor simplificação no procedimento, não é? Por formas a que os gestores tenham de forma eficiente, não é, a conclusão do próprio procedimento disciplinar, por um lado. Por outro, relativamente às medidas disciplinares. As medidas disciplinares que nós que anteriormente tínhamos, que é a de multa, a administração verbal, a registrada, a demissão. Ok. Ou seja, dependeria muito da prática de determinado ato do agente para fazer o enquadramento da aplicação daquela medida. Não limitava o próprio poder do gestor. Não é? O que realmente também preferiu-se, perdão, olhar para aquilo que é a Lei Geral do Trabalho e fazer-se aqui uma integração. Ok. No capítulo, na secção das férias, faltas e das férias, perdão, aqui a diferença está justamente nos dias do gozo de férias. Enquanto o decreto, a Lei 10/94 falava em dias de calendário, ok? Ora, e não se contabilizava, ou não minto, sim, dias de calendário. Não é? Aliás, o dia de calendário não, contabilizava-se inclusive os finais de semana. Perfeito. Aqui estamos a trazer os dias úteis. E não só os dias úteis, benefícios para os funcionários. Um benefício para os funcionários é daqueles que tenham mais de 10 anos Exato. de serviço, que acresce 3 dias. Outra questão prende-se com... Doutor, já vai continuar mais essa questão desse benefício que o funcionário tem depois de 10 anos de serviço, é tão importante, e aqui há muita dificuldade, sobretudo da interpretação e aplicação. Eu queria que o doutor, pelo menos nessa senda, fizesse um esclarecimento mais exaustivo. Por exemplo, eu trabalho 10 anos na função pública. Quando atingir esse período, o ano a seguir a solicitar a férias, me é acrescido alguns dias a mais. Corretamente. O que se pressupõe no 11º mês vão ainda mais a crescer. Ou daqui mais a 10 anos, somando mais 10 anos. Como é que esse processo é efetivamente executado? Ok. Se fosse todos os anos a crescer, quer dizer, somar, nós temos que olhar para aquilo que é o limite, não é? O limite é justamente a lógica dos 10, 10, 10. Certo. Até porque o trabalhador
ele vai se reformar aos 35 anos ou quando tiver 60 anos de idade, a nível da administração pública. E é nesta senda. E olhando para essa questão, nós até já tínhamos ao abrigo desculpa, estou aqui a tentar, estou a fazer confusão com a Lei Geral do Trabalho, mas não é o caso. É a lei de base, Estava a coisa coisa pública. Mas, no entanto, é um benefício é um reconhecimento que se dá ao trabalhador, né, nesse sentido. Até porque sabemos que nós temos que valorizar, né, o próprio funcionário público. Certo. E uma das formas que se fez aqui é esta bonificação. Temos também uma inovação nesta secção que prende-se com a violação do direito de gozo de férias do funcionário público. Aí é que se foi aos extremos. Ou seja, aquele trabalhador que vê o seu direito violado em não gozar as férias, ele deve ser indemnizado ao triplo da remuneração. Ora, a quem vai incumbir o pagamento deste valor? Ora, é óbvio, ao órgão a que ele pertence e que tenha violado. Ok? Aquele que ele esteja vinculado. Porque o que acontece hoje com a dinâmica da administração pública, e isso é notório ainda em alguns serviços, há pessoas que não gostam de férias a sair há 3, 4, 5 anos. Certo. Não gostam. Por inerência da atividade, mas aqui... Ou do chefe. Sim, Do chefe. daí que essa questão da violação vem nesse sentido, ou seja, o triplo para pesar. Ora, isso quando vier a ocorrer, no âmbito de uma fiscalização, quando se colocar a questão, por que esse funcionário recebeu 3 vezes essa remuneração? Do ponto de vista porque aquilo vai ter que sair das despesas ordenadas do tesouro, não é? Essa gestão vai ser colocada à parede. E aí vai-se ver que, quer dizer, no âmbito da gestão pessoal, ali há uma falha, e é a partir daí que deve-se ver também a avaliação desses gestores. Okay? Permita-me, posso? Sim, Só para doutor Pedro Afonso, se faz favor. o Afonso Pedro. Estamos O sempre aqui a artigo trocar os 79 da lei de base faz menção, primeiro ponto, estávamos a falar da duração do período de férias, e perguntou relativamente aos 10 anos. O legislador, no seu número 2, diz que ao período de férias previsto no número anterior é acrescido 3 dias úteis. 3 dias úteis de férias por cada 10 anos de serviço efetivamente prestado. Isso quer dizer que se tiver, por exemplo, 10 anos de serviço prestado, tem mais 3 dias. No geral, até chegar à reforma de 9 dias. Exato. Ok. Até chegar à reforma tem 9 dias de Na acréscimo. verdade, Agora, relativamente ao artigo 86, fala da violação do direito de férias, sim, aquilo que o doutor também disse muito bem, o triplo, não é? Acho que ali isso é muito interessante, porque, e aqui, doutor, o que deve ser levado de facto é a responsabilização do gestor, porque, como o doutor Newton também levantou, o gestor ali deve haver ali mão pesada da parte do Estado, com esses gestores que, sem razões bastantes, limitam o direito de férias. Eu quero, mesmo nessa questão, dar o mesmo contributo. Não é a primeira sanção que pode vir a ser responsabilizada. Aliás, a primeira coisa que pode ser responsabilizado o gestor. Nós falávamos do contrato por tempo, o contrato de trabalho público. Pois. Ora, se nós olharmos para a administração pública, vamos encontrar em muitos serviços trabalhadores ou pessoas vinculadas ao abrigo de um contrato de trabalho que já passou o tempo máximo que a anterior legislação previa, que era apenas de até 12 meses, cessando as funções sem quaisquer formalidades. Mas mantiveram-se lá, ou mantêm-se lá, e está-se a pagar salários. Ora, atualmente, a lei diz, ok, deixou de ser o prazo de 1 ano, o prazo máximo são 24 meses, mas atenção, se aquele trabalhador se mantiver ali, a responsabilidade não vai ser imputada ao homem dos recursos humanos, porque não é ele que assinou o contrato.
É o gestor máximo da Corretamente. Agora, poderá haver uma responsabilidade solidária. instituição. Ok. O gestor Ou máximo seja, e o responsável do recurso humano. Corretamente. O que é que aqui se está a trazer? Está-se a tirar aquele peso aos gestores de recursos humanos porque deu-se por conta, porque o homem dos recursos humanos não celebra contratos, não é ele que orienta a contratação. A responsabilidade aqui é do gestor. Por isso é que a primeira faceta é o gestor, não é? E no âmbito das relações internas, se houver lugar à responsabilidade solidária, então ali, não é, solidariamente, o gestor dos recursos humanos é responsabilizado. Mas o que era só que é para trazer aqui a colação, que não é o primeiro caso que nós assistimos aqui a nível da lei de base, mas que temos, não é, em outros artigos, e um deles é esse que eu acabei de citar. Eu, na verdade, gostaria também aqui de enfatizar a questão que vem prevista à luz do artigo 122, precisamente sobre o poder disciplinar. Bem, quanto ao poder disciplinar e as medidas disciplinares, nós podemos assim dizer que, diferente da Lei 17/90 de 20 de outubro, nós podemos verificar que a nomenclatura também foi alterada. Anteriormente, nós tínhamos penas disciplinares. Atualmente, nós temos medidas disciplinares, que acaba estando muito mais em harmonia com aquilo que é, na verdade, a Lei Geral do Trabalho, precisamente os seus artigos 47 e seguintes. Mas nós também podemos verificar que houve, de facto, aqui algumas alterações. Bem, no âmbito da demonstração registrada, na lei anterior, nós prevíamos a censura registrada. E relativamente à redução temporária do salário, nós víamos, no entanto, a multa. Mas o que tem se verificado, ou se verificou num passado muito recente, era a questão de que a redução sempre existiu e às vezes não tinha-se os meandros ou as disposições que delimitavam até certo ponto aquilo que era a redução de salário. E que ficava muitas das vezes não só a discricionariedade daquele que exercia o poder disciplinar, mas também daquilo que era o regulamento da própria, do próprio pessoal que estivesse afeto a uma determinada entidade. Conforme nós podemos verificar a situação do pessoal da Polícia Nacional, precisamente no seu decreto presidencial 38/14, que estabelece o regime disciplinar do pessoal da Polícia Nacional. Okay. Há aspectos que foram aqui mencionados e eu dou muito boa nota, porque, na verdade, o facto de um determinado agente estar numa determinada categoria ou grau, se assim entendermos, sem a promoção, também daria, até certo ponto aqui, uma responsabilização do próprio gestor. Podemos assim dizer, o órgão de tutela. Porque, ora, vejamos, um determinado agente administrativo que estiver durante muito tempo numa profissão ou no exercício de uma atividade sem a promoção, isso pode, até certo ponto, levar com que o mesmo não tenha um desempenho aceitável e não faça, de alguma forma, aquilo que as suas funções assim o permitem. Porque se nós formos também aqui observar, muitas vezes se verifica um exercício abusivo do poder disciplinar, porque é com alguma dificuldade que eu não compreendo, mas na maior parte dos casos que eu já acompanhei, e acredito que o Dr. Vacilo, por estar na inspeção geral do trabalho, poderá ter situações similares a estas, de que, em bom rigor, aplica sempre a medida de última ratio, quando na verdade poderia se aplicar a medida, se calhar, menos gravosa. E às vezes, quando nós vamos buscar aquilo que são os fundamentos, porque não se pode despoletar até certo ponto aquilo que é, vamos dizer, um procedimento disciplinar, sem que se cumpram com os procedimentos conforme vem estabelecido precisamente na própria lei de bases, como é o caso de que nós não podemos verificar um procedimento disciplinar sem que haja uma participação, sem que haja uma convocatória, porque a convocatória também é muito parecida com a Lei Geral do Trabalho, mas sem desprimor que, olhando nessa perspectiva, podemos nós assim dizer que, quanto à convocatória, faz-se aqui referência de que a pessoa envolvida pode-se fazer acompanhada de duas testemunhas da sua preferência, diferente daquela que, na verdade, é o que a Lei Geral do Trabalho estabelece. São, pelo menos, no mínimo 3 pessoas, da conveniência da pessoa em questão. E que o procedimento disciplinar
no âmbito da administração pública se verifica que começa sempre por uma ordem de serviço. E essa ordem de serviço pode vir discriminado aquilo que é a suspensão do trabalhador, nesse caso do funcionário público. E às vezes se procede dessa forma como uma medida para que supostamente não se vai obstruir aquilo que na verdade seja o procedimento, se calhar de averiguação, inquérito ou a finalidade que se pretende. Mas a minha grande preocupação às vezes prende-se, e eu espero que com base nesta lei possamos nós expurgar todos os vícios que nós verificávamos anteriormente. De que, fim ao cabo, se instaura um procedimento disciplinar que muitas das vezes tem como consequência ou como origem, vamos supor, um procedimento criminal ou, na verdade, uma ação civil, que eu acho que não deveria se proceder nesses termos. Talvez anteriormente poderia se verificar, mas atualmente acredito que o procedimento disciplinar deve ser autônomo, que independentemente daquilo que vai ser as infrações cometidas pelo funcionário público, deve-se milimetricamente avaliar aquilo que são as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes e com toda a sua conjuntura, porque às vezes a dificuldade que se verifica é, e foi aqui mencionado, foi o funcionário público afastado, mas depois, quando se chegou na conclusão do processo, viu-se que o mesmo não está implicado em nenhuma situação de ilicitude ou de irregularidade no exercício da sua atividade. A grande dificuldade prende-se com a reintegração do mesmo na função pública, que esse é outro problema que nós temos estado a verificar com alguma frequência, principalmente no pessoal da polícia, que eu acredito que deveríamos fazer aqui um apelo para aqueles que estão à frente, que possam, de alguma forma, olhar com bastante preocupação e não exceder daquilo que, de facto, é necessário. Ok. Obrigado, doutor. Doutor Vacilo Agostinho, a lei de bases prevê algumas matérias que terão de ser regulamentadas. Nós, por exemplo, podemos verificar a questão do concurso público de ingresso interno e outras matérias que devem ser regulamentadas. Qual é a previsão da aprovação dessa regulamentação, doutor? Bom, deixa-me lá ver. É um pouco difícil, mas não é difícil. Não é? Não, a regulamentação, o trabalho está a ser feito, não é? Desde que, ou seja, até recuando um bocadinho, é melhor recuar. Quando se concebeu este anteprojeto, conforme dizia, foi no âmbito da reforma administrativa, onde estava-se a ver já uma panóplia de diplomas que é para serem revistos. Dentre eles o decreto 102, o decreto presidencial 112, 104, o próprio regime disciplinar, o regime de carreiras, a avaliação de desempenho. Só que a dada altura, concebidos já os projetos que já estavam, houve a necessidade primeiro de se olhar para aquilo que é a base, ou seja, base além de base. Okay. Então, fez-se aí um frear na marcha daquilo que estava-se a tratar, que é para se poder concentrar aqui na lei de base, porque a lei de base esta lei acaba por ter praticamente todas as matérias, não é, ligadas à vida do funcionário público como tal. Então, o que é que se está a fazer neste momento? Aquilo que já está aqui nós temos que expurgar daqueles projetos. Já não pode entrar naqueles projetos, tem que entrar naquilo que realmente não tem. Exato. E hoje a questão que se levanta, vamos fazer uma regulamentação única do diploma ou vamos a fazer ou seja, aquilo que nós estávamos a falar no princípio, certo, aquilo que é o que nós tínhamos anteriormente, a dispersão legislativa, não é? Por termos vários regulamentos, quando a intenção é ter e para facilitar inclusive os operadores do próprio direito, dos gestores em relação aos diplomas. Hoje também está-se a pensar nisso. Essa regulamentação pode ser única, fazendo conter todas as matérias regulamentares num único diploma, ou vai-se fazer ainda em vários diplomas regulamentares, ou seja, por cada capítulo que aponta, ou a secção que aponta a regulamentar, criar um diploma específico. Ou seja,
e é isso também que temos de estar aqui a refletir, não é, em relação a isto. Mas um tempo, Mas, doutor, permita-me, a elaboração dessa regulamentação não poderia acompanhar a elaboração da própria lei de bases? não. Porque tão logo que se divulgue ou implementa-se a lei de base, depois segue-se também o próprio Os regulamento. próprios regulamentos. Nós temos de ter um pouco de cuidado quando vamos a legislar. E o cuidado que temos de ter a legislar é não legislar às pressas para não cometermos erros e depois, num curto espaço de tempo, conforme o doutor dizia, temos Fazer que a alterar a revisão. lei. Exato. Ou seja, nós só andamos a legislar é a ter a certeza jurídica, não é, da contextualização daquilo que estamos a fazer para aquele diploma perdurar no mínimo de 10 anos, não é? 10 anos. E conforme nós sabemos, é a dinâmica da sociedade com que as normas devem ser adequadas. Exato. Não é? Contexto, sim. Então, um tempo mínimo razoável para que se possa regulamentar esta lei, podemos avançar num horizonte máximo de 180 dias, não é? São 6 meses, e fazemos com que não cometamos erros e que tenhamos um regulamento conciso que possa perdurar por um certo lapso de tempo a nível da gestão de recursos humanos da administração pública. Bem, quanto a esse quesito que levanta o Dr. Vacilo sobre A regulamentação. sim, não só a regulamentação, os recursos humanos em si. Eu traria também aqui à baila o artigo 54, que nos diz sobre o direito à promoção na carreira. Por exemplo, o número 2 faz a referência daquilo que os funcionários públicos nomeados a determinados cargos de chefia de direção, finda aquilo que é a comissão para a qual foram nomeados, esses devem ser levados a uma categoria. Só que o que é que acontece? Muitas vezes, quando eles são exonerados, e em bom rigor se verifica que em Angola, quando temos uma nova direção, automaticamente todos aqueles que fizeram parte do anterior pelouro são exonerados. É como se não tivessem algum valor para aquele que, no entanto, vai assumir a direção. Podemos olhar para a questão dos departamentos ministeriais. Essa é uma grande problemática que nós temos e que faz com que, de alguma forma, muitos funcionários públicos que deveriam contribuir acabam abandonando instituições e começamos a estar a zero, porque esses que já estão há um longo tempo em determinados ministérios deveriam, de alguma forma, continuar para dar o seu contributo para os mais novos. Mas não é o que se verifica. Eu acredito, se a memória não me atrapalha, deve ser a Lei 24/10. É uma lei que já está desajustada. Se não for a 24, está entre a 10/94, que fala sobre a questão daqueles que exercem os cargos de chefia. 1294. Doutor? Decreto-Lei 1294. Exatamente, que a quando da exoneração, Sim. eles mantêm os mesmos privilégios, as mesmas regalias, só o cargo é que os mesmos não vão exercer. Mas que, em contrapartida, estes gozam de um foro privilegiado, vamos assim considerar, e que não impedindo eventuais situações para que sejam promovidos. Acompanhamos uma situação muito caricata, há coisa de 3, 4 anos, de alguém que, no entanto, foi nomeado para um cargo de chefia de direção. Quando foi exonerado, o próprio contrato fazia referência de que o mesmo deveria prevalecer com os mesmos privilégios. Só que reduziram ele, depois da exoneração, reduziram para uma categoria muito inferior daquela que estava prevista no próprio contrato. E como se não bastasse, lhe colocaram como recepcionista de um órgão que não vale aqui citar. Não. Tudo porque a pessoa que, no entanto, havia nomeado o mesmo, pode até transparecer ser algo inusitado, mas é uma situação que nós acompanhamos e, Certo. muito sinceramente falando, acredito que essa lei poderia, se calhar, ser também aqui um reforço para que não se vá cometer esse erro, porque, ora, vejamos, alguém que deu 10, 15, 20 anos da sua vida é exonerado e, fim ao cabo, volta a estar caseiro, de nada valia. Bom, deixem-me só dar aqui um contributo. O que nós temos de ter neste capítulo, é que o Decreto-Lei 12/94 já tratava, e atualmente a lei
26 vem tratar, nós temos que ver que os cargos de direção e chefia estão destinados a determinadas pessoas. Os cargos de direção podem ser convidados terceiros de fora. Ok? Sem qualquer vínculo com a administração pública. Ok. Uma vez nomeado a pessoal de fora a exercer o cargo de direção, cessando a função, cessa a sua vinculação com aquele departamento ministerial ou com aquele instituto público. Automaticamente. Pode ir para o regime geral. Não Definitivo. pode. No prazo de um ano. Não pode, porque ele tem que fazer concurso. Sim, mas no prazo de um ano. E Não, ele não, já não, vem- não, não. Tem que concorrer mesmo. Ok. Tem que concorrer. Ou seja, aqui, e isso foi mesmo para acabar com alguns abusos que estavam a ter a nível da administração pública, alguns aproveitamentos. A forma de ingresso na administração pública é mediante concurso. Certo. É mediante concurso de ingresso externo. Ok? As situações. Não é permitido que alguém que esteja no cargo de direção e chefia, cessando funções, entre para o aparelho do Estado. Não. Se houver abertura de um concurso, e falou muito bem, Dr. Capalo, 10 anos, e nesse período, no âmbito do planeamento efetivo, houve vagas, abriu-se concursos de ingresso externo, e essa pessoa concorrer, aí é outra coisa. Ok? Não lhe é vedado o direito de concorrer no ingresso para aquela instituição. Já aquele que faz parte da administração pública, daí que vai ver que na norma que diz respeito a essa situação, O artigo 10º, a Constituição? não. O 54 diz que ela assenta exclusivamente a funcionários do quadro, podendo ser convidado pessoas fora da administração pública. Ora, as pessoas que já estão dentro do quadro, quando vão em comissão de serviço, fim da comissão de serviço, têm direito à carreira, Exato. que é a progressão. Efetivamente. Ok? Então, como é que vai se delinear a progressão na carreira? Vamos supor que essa pessoa tenha ficado 9 anos, 3 ciclos. Técnico superior de segunda classe. Fim da comissão de serviço. A progressão, ele não volta como técnico superior de segunda classe. Ele até vai voltar, mas tem direito à carreira. Então vai progredir 3 escalões. Primeira, principal, assessor. Ok? O mesmo não pode acontecer com o convidado a estar ali da administração pública, que ele não é funcionário público. Atualmente. Mesmo no passado. Mas Mesmo no... Não, mas o e se doutor o doutor- fazia um arrepio da lei. Sim, mas o doutor sabe, pelo menos... Não, mas fazia um arrepio da lei. Portanto, Dou só um exemplo porque é que eu levantei essa situação. Uhum. Em 2014, só para que os ilustres tenham uma noção, houve na altura então a Alfândega Nacional. O doutor está recordado do que é que aconteceu nesse período? Sim. Houve a suspensão do concurso Uhum. com fundamentos de que poderiam retomar em 2017, mas não se verificou. Mas naquele interregno de 2014 para 2015, muitos ingressaram por meio de candidatos. E muitos até haviam sido convidados, aproveitaram-se da situação e hoje fazem parte do aparelho do Estado. Então aí vamos à seguinte clarificação. O regime jurídico dos institutos públicos, aprovado pelo Decreto Legislativo Presidencial 2/20, de 19 de fevereiro, alterado pelo Decreto Legislativo Presidencial 320, de 19 de março, vem estabelecer que aqueles institutos cotados de autonomia administrativa e financeira e patrimonial, né, o seu quadro pessoal, 2/3 devem ser obrigatoriamente constituídos por contratos. Okay? Aqui depois levanta-se outra questão. A Lei Geral do Trabalho diz o seguinte, artigo 2º,
exclusão. Ficam excluídos do âmbito da aplicação dessa lei os funcionários públicos e agentes administrativos que tenham qualquer vínculo com a administração pública. Ok? E dos institutos públicos. Qual das leis? Agora, nós viemos resolver isto aqui por causa da limitação. Hoje, o próprio regime jurídico das entidades administrativas independentes também, ou seja, migra para ali. O que nós temos de fazer é uma adequação. Por isso é que os contratos, nós temos que assegurar, ou seja, o quadro pessoal permanente da administração pública deve ser assegurado por ingresso de concurso público. A questão que colocou, e na altura estava em vigor o anterior regime que era o decreto legislativo presidencial 2, não, o 313, não me recordo muito bem, não, 213, dos institutos públicos, é que estava assim desta forma. Ora, só que esse pessoal depois teve que ser regularizado. Ok? Deve ser regularizado, sair do contrato e regularizar o vínculo com a administração pública. A questão que se coloca é: será que a medida foi assertiva? Do meu ponto de vista, sim, porque na situação em que estavam, já tinham ultrapassado o período máximo de contratação por tempo determinado que a própria lei estabelece. Logo, aquele serviço público precisa destes funcionários? Sim, precisa. O seu quadro pessoal absorve, está previsto, porque para que eu possa abrir concurso, ou seja, eu tenho todo o estatuto orgânico tem que prever o quadro de pessoal. E se aquele quadro pessoal não tiver preenchido, ele faz recurso ao concurso público, porque já está a nível do Ministério das Finanças cabementado. Ok? E aí vão surgindo. Depois todo o resto cai naquilo que é o planeamento de efetivos, que é a gestão corrente, de que tu tens aqueles que vão desistir, tu tens aqueles que vão, pronto, falecer, epá, por aí afora. Não é? E vão abrir vagas, porque só se pode abrir concurso, seja interno, seja externo, com vagas. Sem a vaga não se abre concurso. Mas também é onde reside outro problema. Muito recentemente foi anunciado, acho que foi por uma delegada da educação a nível da província, em que neste preciso momento um dos ministérios com o maior número de vagas possível é o Ministério da Educação, em que de facto já foi verificada a adoção orçamental para que ingressasse, só que também anualmente há um número significativo de quadros deste órgão que estão a sair de livre, espontânea vontade, o que pressupõe que existe na verdade um maior número de vagas possível. Por exemplo, a questão que também se verifica com os tribunais. Concurso no sentido literal da palavra não existe. Não, está aberto agora um concurso. Não. Está aberto. Não. Está aberto? Não estamos a referir. Não estamos a referir. O Governo Central está. Ingresso. Sim. Está aberto. Está aberto. Não. Agora, temos que olhar. Temos que olhar, e mais uma vez, a nível da reforma administrativa, foi criada, foi institucionalizada a IRU, que é a entidade recrutadora única, que passa a gerir os concursos, não é, a nível da administração central. Todos os departamentos ministeriais e institutos públicos que queiram abrir concurso público, desde que tenham a vaga, devem fazer concurso público externo, devem fazer recurso à IRU, e que praticamente a IRU está dentro da INAP. Outro problema. Por quê? Porque não, mas atenção, tem que ver, se olhar para o decreto presidencial 207 que institucionaliza a IRU, vai ver que inclusive o corpo de jurado é rotativo. O corpo de jurado nem sequer, ou seja, o próprio departamento ministerial que despoleta o concurso, ou que solicita o concurso, não tem nenhum membro, é convidado. É uma situação muito delicada. Porque, doutor, vamos ser francos, há muitas instituições no nosso país. Concurso público não existe. Existe.
Não, por portas Existe. e travessas, talvez. Não, mas Não, já está, existe. já- Neste Essa é a momento, grande questão. neste momento, a Durante Iru, muitos anos. eu pessoas que nós convidaria o começamos a Dr. ouvir agora. Capalo, convidaria o Dr. Capalo, então logo terminássemos aqui o nosso debate, que consultasse os representantes da Iru, só para lhe informarem quantos concursos estão a decorrer atualmente. Sei que, inclusive, neste momento está a decorrer uma reunião para um concurso que as provas serão amanhã. Existe. Ali é a falta de publicidade. Às Não, vezes. é publicitado. É publicitado. É publicitado. Em escala muito ínfima. Não, é publicitado. Aliás, se nós olharmos a retoma, perdão, dos concursos públicos a nível da administração pública, praticamente foi em 2005. 2005, 2011, 2014, 2019 e depois tivemos as questões das limitações orçamentais, não é, que excepcionalmente só dois é que abrem, que é a saúde e a educação. Tudo isso é seguido. O concurso da educação, aliás, da saúde, o ano passado houve, o ano antepassado houve. Desde 2017 Ou seja, tem. desde que haja a criação de novas unidades hospitalares, desde que haja a criação de novas escolas, há necessidade de se abrir concursos públicos de ingresso externo para o preenchimento dessas vagas. Ok. Obrigado, Dr. Vassile. Há uma Eu- questão. Pois, há uma questão que não coisa. Eu não sei se ficou esclarecido aqui a questão do pessoal convidado, da direção em chefia. Ou se merece esse Pois, privilégio. é esta reflexão que tivemos chegar a fazer. Aqui era só mesmo para dizer que quem é convidado, quem não faz parte da administração pública, é convidado para ser diretor nacional. Essa lei vem já afastar, vamos assim dizer. Na mesma 294, a coisa, tem que Essa- participar em concurso. Torna muito mais Tem claro. que entrar para o vamos assim concurso. Agora, cargos de chefia são exclusivos para funcionários públicos. Tá bem. Exclusivos. Está bem, Dr. Vassile, nós já estamos mesmo a gerir os escassos minutos que nos restam para este debate. Eu iria colocar uma última questão e agradecia que respondessem mesmo de forma telegráfica. E ia interessar essa pergunta ao Dr. Afonso Pedro. O teletrabalho é hoje uma atividade, é uma novidade a nível de todo o mundo e a função pública está preparada à sua aplicação, uma vez que sabemos que em Angola, por exemplo, temos dificuldades de instrumentos, temos dificuldade com os aparelhos, né, o computador, temos dificuldades com a internet, temos, se bem que vamos melhorando, mas temos dificuldade também com a energia elétrica. Estamos preparados mesmo para a implementação de teletrabalho. Não vamos só olhar pela capital do país, que fornece de qualquer modo algumas condições, mas mais lá para o interior do país. Há municípios, por exemplo, que não têm eletricidade. É possível implementar esse regime de teletrabalho? Se é possível, já está implementado. Pelo que eu domino, eu sei que o regime jurídico do teletrabalho já existe. Agora só ganhou força com a lei de base, que de facto vem estruturar e também programaticamente vem fazer menção já ao teletrabalho. Agora, então, quanto à questão legislativa, quanto à questão da norma, já estamos bem nesse quesito. Ou seja, a pandemia também, por acaso, ela trouxe, de facto, esta tendência, diríamos assim, as TICs já colocaram à disposição um conjunto de meios, falamos aqui de softwares, que permitem com que as pessoas possam comunicar à distância, e a pandemia veio, de facto, trazer uma situação, diríamos assim, de anormalidade constitucional, em que, de facto, as instituições não poderiam normalmente atuar, do ponto de vista laboral, obviamente. Nós não estamos distante dessa seara, que é a sociedade, que é um mundo que se pretende ser, obviamente, que é uma sociedade que se pretende ser também desenvolvida. Condições, acho que é um processo que todos nós devemos aceitar e, de facto, munirmos de condições, passo aqui a redundância,
que nos permitam estar também atualizados. Ou seja, Luanda, diríamos assim, Angola tem possivelmente 5 a 4 províncias que estão a dar alguns passos do ponto de vista de crescimento informatizado, vamos ver, de tecnologia. Luanda, Benguela, Namibe, Huambo, Huila, são algumas províncias que eu penso que para este regime jurídico, para o teletrabalho, podem de facto atuar já. Não devemos afastar necessariamente isso. Agora, e pronto, acabo por dizer que é um processo. Nós precisamos aceitar as novas tecnologias e, de facto, criar condições para que elas possam ser aplicadas. Qual é o exemplo que nós devemos retirar da pandemia? É que, de facto, foi necessário. Ou seja, essa ferramenta foi, de facto, muito utilizada por nós também e surtiu os seus efeitos. As empresas conseguiram, de facto, continuar a trabalhar. Agora, o olhar para as estruturas laborais privadas e para a função pública, as instituições de Estado, aqui é que, de facto, nós temos que olhar isso com olhos de ver mesmo. Saber se, de facto, as instituições públicas estão também, conseguem acompanhar as instituições privadas no âmbito da aplicabilidade do teletrabalho. Porque nós conseguimos perceber que as instituições privadas não tiveram muita dificuldade neste quesito, mas as instituições públicas apresentaram algumas dificuldades. Porque depois tem a ver também com os direitos dos trabalhadores no âmbito da aplicabilidade do teletrabalho. Ou seja, se de facto o teletrabalho mantém os direitos dos trabalhadores. Por exemplo, estamos a falar daquela questão, por exemplo, dos subsídios. Ok, perfeito. Doutor Afonso Pedro, já estamos mesmo no limite, o tempo já aperta. Vamos dar 1 minuto para cada participante. Já que está com a palavra, doutor, em jeito de conclusão, por favor, pode gerir os 1 minuto que lhe restam, por favor, doutor. Sim, a título de conclusão, eu penso que temos a lei está já em vigor. O que devemos aqui fazer enquanto aplicadores, intérpretes da lei, é tentar contextualizar a lei na aplicabilidade e também, obviamente, fazer com que não fiquemos pela lei. Naturalmente que foi levantado aqui alguns aspectos que é necessário que as instituições estejam preparadas para esta lei. A lei está muito, mas muito atual, muito moderna, se assim podíamos dizer. Mas ela é de facto também fraturante em alguns temas, pois as estruturas, as instituições públicas e não só, têm algumas debilidades ainda que não permitem de facto aplicar a lei na sua totalidade, tal como o legislador prevê. Porém, é necessário que de facto se crie condições administrativas para que a lei possa de facto ser aplicada em todos os sentidos. Ok, obrigado, doutor. Doutor Nilton, por favor, em gesto de conclusão, tem 1 minuto. Bem, eu acho que mais do que a lei, acredito, como é da praxe, as leis são criadas para serem aplicadas. E se elas são, independentemente de serem justas ou injustas, cabe nós, enquanto destinatários, cumprirmos com aquilo que a mesma estabelece. O que quero com isso dizer, deve existir um esforço considerável, não só digo do Estado, mas daqueles que integram o próprio aparelho do Estado. Deve ser um esforço em conjunto. Nós vamos olhar a conjuntura em si. Porque se o Estado fizer a sua parte e aqueles que são os funcionários e os utentes não tentarem ou se aliarem naquilo que são as ideias que o próprio Estado traz, porque esta é uma prova de que se pretende melhorar. Há aqui uma inovação que nós podemos verificar, não é, que foi referenciada sobre o teletrabalho. Era uma situação que nós quase não falávamos sobre a situação, mas as circunstâncias nos impuseram e fazem com que nós hoje possamos olhar isso com os olhos de ver, até porque o avançado grau de desenvolvimento tecnológico acarreta consigo esta consequência e nós não podemos menosprezar ou ignorar em circunstância alguma, porque acredito que vai ser uma lei que vai acabando impulsionar
e permitir com que aqueles que já estão há um tempo esta parte, sem qualquer promoção, sem qualquer avaliação de desempenho, possam ver aquilo que são as suas reais pretensões, lograr o efeito que se pretende. Ok, muito obrigado, doutor. Doutor Vacilo Agostinho, em gesto de conclusão, tem um minuto para gerir, por favor. Ok. Em termos de conclusão, sabemos a quem, ou seja, quem são os destinatários destas normas, ou da própria lei de base e dos regulamentos, ou do regulamento que vem a seguir, e aqui o apelo vai mesmo para os gestores, principalmente os gestores de recursos humanos, que doravante têm um trabalho árduo de levar a comunicação, de levar a informação daquilo que são as normas, o conteúdo todo da lei de base aos seus funcionários, por formas a que esses possam cabalmente observar e melhor servir os utentes que acorrem os serviços da administração pública em todos os sentidos, seja a nível central, seja a nível local, seja a nível da administração indireta ao abrigo dos institutos públicos. Ou seja, a maior dificuldade que se sente são mesmo nos serviços das administrações locais, em que aqueles utentes que queiram ver as suas situações do dia a dia resolvidas ou satisfeitas a nível de uma determinada administração, ou num determinado instituto público, ou ainda num determinado departamento ministerial, veem os seus direitos ou os seus interesses, não resolvidos por alguma inércia, por alguma inobservância, por algum incumprimento do dever do próprio funcionário público. Daí que volto a realçar, os recursos humanos desses serviços devem ser mais atuantes e fiscalizadores naquilo que tem a ver com os funcionários a seu cargo. Muito obrigado, doutor Vacilo Antônio. A nossa nota de gratidão extensiva ao doutor Nilton, jurista e docente universitário, o doutor Afonso Pedro, também jurista e docente universitário, e o doutor Vacilo Agostinho, ele que é inspetor-geral do trabalho. Agradecemos também a INAP, através do Centro de Estudos e Pesquisa para o Desenvolvimento CEPED, que vai realizando um conjunto de seminários em volta de vários temas. Esse, sobre a Lei de Bases da Função Pública, é o primeiro de muitos que hão de decorrer. Muito obrigado e até a próxima.